Olá! Seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Hoje, vamos conversar um pouco sobre uma decisão gravíssima e urgente do Instituto Nacional do Seguro Social, que afeta diretamente a segurança financeira de milhares de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A suspensão cautelar e imediata dos contratos com o Banco Crefisa. Vamos detalhar o que essa suspensão significa na prática. Quem será diretamente afetado por essa medida drástica? E, mais importante, quais são os seus direitos e espaços que você deve tomar para se proteger? E já adianto uma informação crucial que exige sua atenção máxima. Se você acabou de se aposentar ou está aguardando a concessão de uma pensão e indicou o Crefisa para receber seu benefício, o seu primeiro pagamento pode não cair na conta que você espera. E é absolutamente fundamental que você tome uma atitude imediata para não correr o risco de ficar sem o seu dinheiro no momento em que mais precisa dele. Sabemos perfeitamente que situações como esta geram uma avalanche de dúvidas, insegurança e muita angústia. É o seu sustento que está em jogo. Por isso, quero te convidar a deixar sua pergunta ou a compartilhar sua experiência pessoal nos comentários abaixo. Nós lemos atentamente e sempre que podemos, respondemos a todos os comentários para ajudar a nossa comunidade a se manter informada, unida e, acima de tudo, protegida contra irregularidades. A notícia caiu como uma bomba no dia 21 de agosto de 2025, com a publicação no Diário Oficial da União. Não se trata de um boato ou de uma especulação, mas de uma decisão formal e oficial do presidente do INSS, materializada no despacho decisório de número 174. Este despacho determina, de forma clara e inequívoca, a suspensão cautelar de todos os contratos de prestação de serviços bancários firmados entre o INSS e o Banco Crefisa. O termo cautelar é muito importante aqui. Ele significa que a medida foi tomada de forma preventiva e urgente para estancar um problema grave que estava em andamento, protegendo o interesse público antes mesmo da conclusão de todo o processo administrativo. É uma ação enérgica para salvaguardar os direitos dos beneficiários. Mas o que levou o INSS a tomar uma atitude tão severa contra uma instituição financeira? A decisão não veio do nada. Ela é o resultado de um acúmulo de denúncias gravíssimas, feitas não apenas por aposentados e pensionistas que se sentiram lesados, mas também por entidades de defesa do consumidor e até mesmo pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Essas denúncias apontavam para o que o INSS classificou oficialmente como falhas graves na prestação de serviços. E que falhas seriam essas? Embora o processo corra em detalhes sob sigilo administrativo, as queixas mais comuns que chegam aos órgãos de defesa do consumidor contra instituições financeiras com práticas agressivas envolvem uma série de abusos. Estamos falando de assédio comercial para a contratação de empréstimos consignados, com ligações insistentes e ofertas que muitas vezes omitem informações cruciais sobre juros e o custo efetivo total da dívida. Falamos também da venda casada, que é quando o banco condiciona a liberação do benefício à abertura de uma conta corrente com taxas, ou a contratação de um seguro ou outro produto que o beneficiário não deseja. E uma das práticas mais danosas, a retenção indevida de valores. Imagine a situação de um aposentado que recebe um salário mínimo e, ao tentar sacar seu dinheiro, descobre que o banco segurou parte do valor, dificultando o acesso ao que é seu por direito. Talvez é uma tentativa de forçar o cliente a deixar o dinheiro rendendo na conta do banco ou a usar o cheque especial, que tem juros altíssimos. São práticas que, infelizmente, se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas idosas ou com menos informação. Toda essa investigação foi consolidada em documentos técnicos robustos. O despacho do INSS cita especificamente uma nota técnica e um parecer jurídico, que foram os documentos que analisaram as denúncias, confirmaram as irregularidades e recomendaram a suspensão imediata.
é a prova de que a decisão foi técnica e juridicamente fundamentada, e não um ato arbitrário. A base legal para essa suspensão é sólida e demonstra a seriedade da situação. O INSS se amparou no artigo 45 da Lei nº 9.784, do ano de 1999. Essa é a Lei do Processo Administrativo Federal. Esse artigo específico é poderoso, pois ele permite que a administração pública adote medidas cautelares urgentes, sem sequer ouvir a outra parte previamente, quando há um risco iminente de prejuízo grave ao interesse público. Ou seja, o INSS entendeu que o risco para os aposentados era tão grande que não podia esperar a defesa do banco para agir. A decisão também se baseia no artigo 147 da Lei nº 14.133, de 2021, que é a nova e moderna Lei de Licitações e Contratos com a Administração Pública. Essa lei dá ao órgão público, no caso o INSS, a prerrogativa de suspender unilateralmente um contrato em caso de irregularidades, para apurar os fatos e, se necessário, aplicar sanções mais severas. Além disso, a medida está alinhada com o Decreto 10.995, de 2022, e com o próprio regimento interno do INSS, que detalham como essas ações devem ser implementadas. Agora, vamos ao que mais importa: o impacto prático dessa suspensão na sua vida. A decisão afeta duas frentes principais de forma imediata. A primeira, e mais crítica, são os pagamentos decorrentes de novas concessões de benefícios. Vamos desenhar um cenário prático. Imagine a Dona Maria, que esperou anos pela sua aposentadoria e finalmente recebeu a carta de concessão esta semana. No momento em que fez o pedido, ela escolheu o Banco Crefisa para receber seus pagamentos mensais. Com essa suspensão, o INSS está proibido de enviar a ordem de pagamento do primeiro benefício da Dona Maria para o Crefisa. O que vai acontecer então? O dinheiro dela não vai sumir, mas o caminho dele vai mudar. O INSS irá, por padrão, direcionar o pagamento para uma conta de benefício aberta em um banco público de grande porte, geralmente o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. A Dona Maria receberá uma nova comunicação ou deverá consultar o portal Meu INSS. Para saber em qual agência bancária deverá se dirigir com seu documento de identificação para sacar o primeiro pagamento e receber o seu cartão de benefício. É por isso que é vital que todos os seus dados cadastrais, principalmente o seu endereço, estejam rigorosamente atualizados no sistema do INSS. Caso contrário, essa carta com as novas instruções pode se extraviar, gerando um atraso e uma dor de cabeça enorme para receber um dinheiro que é essencial. E para quem já é cliente do Crefisa e recebe seu benefício por lá há meses ou anos? A princípio, a decisão do INSS fala especificamente em novas concessões. Isso sugere que os pagamentos mensais de quem já está na base de clientes do banco devem continuar a ser processados normalmente. Contudo, é impossível ignorar o sinal de alerta gigantesco que essa suspensão representa. Se o INSS, que é o órgão pagador, identificou falhas graves a ponto de suspender o contrato, isso indica uma quebra de confiança profunda na relação entre o banco e seus clientes mais vulneráveis. Portanto, mesmo que seu pagamento continue caindo, este é talvez o melhor momento para você avaliar a possibilidade de fazer a portabilidade do seu benefício. A portabilidade é um direito seu, garantido por lei. Você pode escolher qualquer outro banco de sua confiança para receber sua aposentadoria ou pensão, sem custo algum. Basta procurar a instituição para a qual deseja migrar e solicitar a transferência. Eles cuidarão de toda a burocracia junto ao INSS. É uma forma de você retomar o controle e garantir que seu dinheiro seja depositado em um lugar que lhe ofereça mais segurança e tranquilidade. A segunda frente de impacto imediato da suspensão é a concessão de empréstimo consignado. O Banco Crefisa está, a partir de agora e até segunda ordem, proibido de ofertar e contratar novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS.
E honestamente, diante do histórico de denúncias de assédio e práticas abusivas que frequentemente cercam esse mercado, essa proibição funciona como uma medida de proteção ao consumidor. O empréstimo consignado, quando usado com consciência e planejamento, pode ser uma ferramenta útil para realizar um projeto ou resolver uma emergência, pois tem juros menores que outras modalidades de crédito. No entanto, para muitos, ele se torna uma porta de entrada para o superendividamento. É fundamental que todo beneficiário entenda os riscos. Nunca contrate um empréstimo por impulso ou por telefone. Sempre peça a planilha do custo efetivo total, o CET, que é o documento que mostra não apenas a taxa de juros, mas todos os encargos, seguros e taxas embutidos na operação. Compare as ofertas de diferentes bancos. O Banco Central disponibiliza em seu site um ranking com as taxas de juros de consignado praticadas por todas as instituições, o que permite uma escolha muito mais informada. E o mais importante, nunca assine contratos em branco, nem forneça seus dados pessoais e senhas para supostos promotores de crédito, que entram em contato de forma não solicitada. O objetivo central da ação do INSS, conforme declarado no próprio despacho, é cessar as irregularidades e proteger o interesse público. A suspensão vai vigorar até que todo o processo de apuração seja concluído de forma definitiva. E quais são os próximos passos dessa apuração? A responsabilidade pela condução das medidas práticas foi delegada à Diretoria de Benefícios do INSS, conhecida como DIRBEN. Este órgão será o responsável por notificar oficialmente o Banco Crefisa, que terá o direito de apresentar sua defesa e seus esclarecimentos. A partir daí, uma investigação detalhada será conduzida. Isso pode envolver auditorias nos sistemas do banco, análise de contratos e o levantamento de todas as reclamações registradas nos canais oficiais, como a ouvidoria do INSS e a plataforma consumidor.gov.br. Ao final desse processo, podem ocorrer diferentes desfechos. No cenário mais brando para o banco, ele consegue comprovar que as falhas foram pontuais e já corrigidas. E o INSS pode decidir por revogar a suspensão, talvez aplicando apenas uma advertência ou exigindo um termo de ajustamento de conduta. Em um cenário intermediário, o INSS pode aplicar sanções administrativas mais pesadas, como multas de valor elevado, proporcionais à gravidade das falhas e ao número de beneficiários afetados. E no cenário mais grave, caso se comprove que as irregularidades são sistêmicas e que o banco não oferece as garantias necessárias para uma prestação de serviço segura e eficiente, o INSS pode determinar a rescisão contratual definitiva. Isso significaria que o Crefisa seria permanentemente descredenciado para pagar benefícios e oferecer consignados. Um golpe duríssimo para a instituição. É impossível não notar que este não é um caso isolado. Como muitos devem se lembrar, não faz muito tempo que informamos aqui sobre uma suspensão muito semelhante que foi aplicada ao Agibank, também por denúncias de práticas irregulares. O que estamos testemunhando é um padrão de comportamento preocupante por parte de algumas instituições financeiras, que parecem enxergar os aposentados e pensionistas não como clientes que merecem respeito e um serviço de qualidade, mas como um público-alvo vulnerável, um meio fácil de atingir metas de vendas de produtos financeiros a qualquer custo. A decisão do INSS contra o Crefisa, assim como foi contra o Agibank, é um recado claro do governo federal de que há um compromisso em aumentar a fiscalização e a transparência e que a responsabilidade contratual será cobrada com rigor. A justificativa do presidente do INSS para a medida foi exatamente essa: garantir a eficiência e a integralidade na relação com seus beneficiários e, principalmente, evitar prejuízos aos segurados mais vulneráveis. Diante de todo este cenário de incerteza e risco, a informação correta e a prevenção são suas melhores armas. O que você, aposentado e pensionista,
pode e deve fazer para se proteger ativamente, não apenas em relação ao Crefisa, mas a qualquer instituição financeira. Em primeiro lugar, crie o hábito de acessar o portal ou o aplicativo Meu INSS pelo menos uma vez por mês. É um serviço gratuito e seguro. Lá dentro, você deve verificar 2 documentos com atenção de detetive: o seu extrato de pagamento de benefício e o seu extrato de empréstimos consignados. No extrato de pagamento, confira se o valor depositado corresponde exatamente ao que você tem direito e se não há nenhum desconto estranho, com alguma sigla que você não reconhece. No extrato de empréstimos, verifique se todos os contratos listados foram de fato contratados por você. Infelizmente, fraudes com a contratação de empréstimos não solicitados são muito comuns. Em segundo lugar, adote uma postura de desconfiança radical com ofertas de crédito que chegam de forma não solicitada, seja por ligações telefônicas, mensagens de WhatsApp ou até mesmo cartas. Promessas de dinheiro fácil e rápido ou liberação de margem quase sempre escondem armadilhas com juros abusivos ou fraudes. Desligue o telefone e bloqueie os números. Em terceiro lugar, uma regra de ouro: nunca, sob nenhuma circunstância, entregue seu cartão de benefício ou suas senhas para terceiros, nem mesmo para parentes ou pessoas que se apresentam como ajudantes ou facilitadores. Seu cartão e sua senha são pessoais e intransferíveis. E por último, mas talvez o mais importante, se você identificar qualquer irregularidade, por menor que pareça, denuncie. Não se cale. Você tem canais oficiais e eficazes para fazer isso. O primeiro passo é registrar uma reclamação formal no portal consumidor.gov.br. É uma plataforma do governo federal que coloca você em contato direto com a empresa para resolver o problema, com mediação dos órgãos de defesa do consumidor. A taxa de resolução de conflitos por lá é altíssima. Além disso, você deve registrar a queixa na ouvidoria do próprio INSS, pelo telefone 135, para que o órgão tenha ciência do que está acontecendo. E por se tratar de uma instituição bancária, é fundamental registrar também uma denúncia no Banco Central do Brasil, que é a autoridade máxima de fiscalização do sistema financeiro nacional. Fazer essas denúncias não apenas ajuda a resolver o seu problema individual, mas alimenta os órgãos de fiscalização com as informações necessárias para que eles possam identificar padrões de abuso e tomar medidas coletivas, como esta que foi tomada contra o Crefisa. A sua atitude protege toda a comunidade de aposentados.